Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, indicando o vereador Lafite para a leitura do texto bíblico. Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, o meu alto retiro e o meu libertador, o meu escudo em quem me refugio, que me sujeita o meu povo. Salmo 144, versículo 2. Composição da mesa. Convido o excelentíssimo senhor João Dantas, membro da Academia Campinense de Letras, secretário da SEMAS, representando o prefeito Romero Rodrigues. Convidamos o doutor Ivandro Cunha Lima, representando o senador da República, Cássio Cunha Lima. Convidamos o ilustríssimo senhor Souza Neto, comandante do 2º BPM de Polícia Militar de Campina Grande, ou o seu representante. Convidamos o tenente Basante para representar o coronel Souza Neto. Convidamos o doutor Tadeu Vitorino, presidente da APEL, Academia Paraibana de Letras. Convidamos o pastor Clélio Cabral, presidente da UMEB. Não. Convidamos a senhora Maria Ida, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Convidamos o senhor Manuel Basílio, representando os Gedeões Internacional de Campina Grande. Convidamos o senhor Mário de Souza Araújo, ex-presidente desta casa, mestre representando os ex-vereadores presentes. Nosso eterno presidente. Senhor presidente
Temos um comunicado, eu vou pedir licença para ler, que é do nosso ex-vereador Fábio Túlio, presidente hoje do Tribunal de Contas. Ele diz o seguinte, eu vou ler porque é justo ler essa justificativa. Ele diz o seguinte: vereador presidente Nelson Gomes, em Josué Silvestre encontrei desde muito cedo um amigo, às vezes irmão, noutras um verdadeiro pai, em quem busca aconselhamento, com quem dividia expectativas, sonhos e preocupações. Campina Grande sempre foi uma paixão comum e por isso rotineira temática das nossas conversas. Sempre divisamos juntos horizontes desenvolvimentistas para a cidade que amamos. A inextinguível estima que nutro por Josué Silvestre me foi transmitida pelo meu pai, Geraldo Nogueira, que não poupava elogios à sabedoria do amigo pelo conhecimento das minúcias da história da nossa terra, além de inumeráveis outras qualidades que o fazem distinto. Esta é uma herança da qual não se desapego. Em razão disso, revelo o meu lamento pela impossibilidade de participar da sessão solene de concessão da Medalha de Honra ao Mérito Municipal, uma pertinente propositura do vereador Bruno Cunha Lima, na manhã desta quinta-feira, quando tenho um compromisso de caráter institucional inadiável. Ao meu amigo, transmito o meu pedido de desculpa pela ausência. À Câmara Municipal de Campina Grande, as minhas saudações pela homenagem que presta ao honrado José Silvestre. Cordialmente, conselheiro Fábio Túlio Nogueira. Temos a presença. Temos a presença do senhor Josué Silvestre Júnior, filho do nosso homenageado, do senhor Silvino Silvestre, irmão do homenageado, do pastor Salatiel Silvestre, irmão do homenageado. Ainda as presenças do senhor André Agra, presidente, secretário de obras do município, do senhor Zé Araújo, coordenador de comunicação da prefeitura, ex-vereador, amigo Gil Brans Fora e da articulação política do governo municipal, o senhor Emílio Barbosa, presença do senhor Fábio Nascimento, músico, senhor Renato Lins, presença do senhor Joaquim Braga, do Instituto Opinião, presença do senhor Raimundo Moreira, diretor estadual do Gedeões Internacional no Brasil, senhor Ciro Braga, presença da senhora Luzinete Brito, presença da senhora Viviane Brito, presença do senhor Fernando Cunha Lima, ainda presença da senhora Marlene Cunha Lima, presença do senhor Diego Diniz Nunes, presença do ex-vereador Hamilton Fechini e empresário, presença da senhora Amazile Vieira, secretária executiva de Cultura do Estado da Paraíba, presença do senhor Aloysio Guimarães, diretor do Teatro Municipal, Severino Cabral, presença do senhor Frederico Gomes, representando a Junta Comercial, ainda presença do senhor Sebastião Câmara, a nossa querida ex-presidente dessa casa, vereadora Maria Lopes Barbosa, presença do Dr. Leidson Faria, ainda presente do professor José Lucas Filho, colega de diretório do Centro Estudantil Campinense, presença do senhor José Marques Filho, presidente da URBEMA, ainda a presença da senhora Neliese Cunha Lima, mãe do vereador Bruno Cunha Lima, presença do senhor Germano Araújo, irmão do vereador Jorge Germano, presença ainda da senhora Áurea Lúcia Santiago, presença do ex-vereador Severino Germano, pai do vereador Jorge Germano, presença do senhor Tiago Meira de Brito, ainda a presença da senhora Débora Leite,
Presente o senhor Manuel Barbosa, ex-vereador dessa casa. Presença do senhor Renan Cunha Lima. E a presença, que já está aqui na mesa, do ex-vereador e presidente dessa casa, Mara Araújo, e sua esposa, que está aqui conosco também. Pega, depois traz. A presente sessão tem por finalidade cumprir o que determina a propositura de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, aprovada por unanimidade nesta Casa Legislativa, que concede a medalha de honra ao mérito municipal ao jornalista, escritor e historiador Josué Silvestre. Passo a palavra ao vereador Bruno Cunha Lima para saudar as autoridades e mais convidados presentes em nome do Poder Legislativo e justificar a sua propositura. Senhor presidente Nelson Gomes Filho, as autoridades presentes, que saúdo, claro, na pessoa do homenageado Josué Silvestre, permitam-me, colegas vereadores desta e de outras legislaturas, amigos que se encontram na tribuna, na galeria, imprensa, enfim, todos. Fico feliz, senhor presidente, em ser autor da propositura que nos proporciona esse momento especial e que homenageia um amigo leal, o jornalista e escritor Josué Silvestre. Poderia tratar da vida e do currículo de Josué Silvestre da Silva, o que não seria uma missão fácil, nem mesmo para Zé Lucas Filho, o nosso Zé do Bode, que conhece a vida e o currículo de boa parte de Campina Grande. Prefiro, a despeito de algumas citações, tratar a respeito do meu melhor amigo mais velho. Não falar do 3 vezes presidente dos Gideões Internacionais do Brasil, mais de 20 anos dedicado à instituição, mas sim falar daquele a quem tenho por avô postiço. Não falar do jovem que militou na política estudantil do Centro Estudantal Campinense, ou que foi presidente da União Nacional dos Estudantes Secundaristas, mas daquele que há mais de 30 anos faz da minha a nossa casa. Do professor que não gostava muito do Jornal Nacional, mas que só vai dormir depois de assistir o Jornal da Globo. Falar a respeito daquele com quem já passei madrugadas a fio, madrugadas inteiras conversando, num diálogo, Miguel Rodrigues, que parecia mais uma inquisição. Josué, quem foi fulaninho? Quem foi Beltraninho? Como é que se deu assim? Como é que foi assado? Não falar sobre o profundo conhecedor da história, mas falar daquele que conhece a minha história ainda antes que eu tivesse uma. Naquele que acompanhou meus primeiros passos físicos e deu grande suporte nas primeiras e bem-sucedidas passadas políticas. Naquele que primeiro me levou a um comício, aquele que eu aperreava desde muito cedo. Josué, me leva contigo,
Disse, não, você, menino, dá trabalho em comício, é muita gente. Fazendo, mas eu prometo que eu não dou trabalho. Se você promete, eu digo, prometo. Era só chegar em cima do palanque que eu soltava a mão de Josué e saía de perna em perna de candidato. Pode ter certeza, Dona Maria, bati muito na sua perna lhe pedindo santinho, como fazia com os demais candidatos. Decidi assim fazer porque quanto mais se conhece, quanto mais Josué se deixa conhecer, mais projeções comparativas surgem para moldurar sua personalidade. A começar pelo próprio nome. Certamente escolhido pelo marcante pastor Silvino Silvestre, entre as tantas páginas sábias da Bíblia Sagrada. Josué, que significa Jeová é salvação. A vida de Josué Silvestre, assim como a de Josué de Israel, tem sido dedicada primordialmente ao estudo, à observância e à pregação do livro sagrado da lei, desde a mais jovem infância. Assim, viu tornarem-se verdadeiras as palavras do catedrático apóstolo Paulo na segunda carta aos Timóteos, quando disse, Manuel Barbosa, que os ensinamentos cristãos poderão nos ajudar e dar conhecimento para a vida inteira. A vocação para professor veio cedo, quando na Igreja Assembleia de Deus se buscou e facilmente se identificou um exímio professor para a escola bíblica dominical. Como ele mesmo já escreveu em uma de suas tantas obras, tornou-se um leitor acurado e diligente. Leu vários clássicos nacionais e internacionais. E Josué, lembro bem do entusiasmo com que você sempre me narrou, em especial naquela noite em que conversamos até tarde e falava de uma de suas literaturas favoritas, intitulada Do Fundo da Noite, de Jean Valjean. Desse leitor, agora com uma macrovisão de mundo, descobriu-se o escritor. E nas suas ponderações e percepções, eis o fidedigno e reconhecido historiador. Muitos anos, 4 vezes presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Josué é reconhecidamente um intelectual, autor de várias obras nesta área. Como também é autor de outras tantas voltadas às narrativas de fatos que marcaram época, um exímio intérprete dos cenários políticos paraibanos, que teceram histórias de mão cheia. Um pensador político com visão de futuro, como poucos. E, sobretudo, um prático, um vencedor na arte da política. É um homem de ideais, de perspicácia, um conselheiro de todas as horas. Tem-se dito que o homem não pode fazer-se sem sofrer, pois ao mesmo tempo em que é mármore, é escultor. E Josué fez e esculpiu durante toda a vida uma figura muito querida por todos os amigos, mas sobretudo por Campina Grande, a cidade que ele viu crescer e ajudou a desenvolver de forma altiva e empreendedora. Tenho comigo a convicção de que não podemos militar na política de maneira sóbria, justa, honesta e compromissada, ausente de conselheiros como Josué. A Bíblia mesmo afirma, e ele sabe muito bem disso, que não havendo sábios conselhos o povo cai, mas na multidão de conselhos a justiça. De fato, a importância e relevância da homenagem de hoje se traduzem pela presença de todos que aqui se encontram neste plenário, cujas reuniões se processam através dos embates e das discussões políticas. E que hoje nos reserva nesta manhã um momento único de união e de paz. Mas, meus amigos, preciso destacar que Josué Silvestre, ao longo da carreira, vivendo a experiência e visão abrangentes de um diretor do Senado Federal, o homem que, segundo Orlando Tejo, hein, Josué, foi um homem que entrou para os anais do Senado sem que fosse necessária justamente uma eleição.
Um homem que gozou a riqueza do convívio amigo com aqueles que farão sempre a história dessa cidade e desse estado, como Zé Jófile, Agnello Amorim, João e Newton Rick, Hortêncio de Souza Ribeiro, Humberto Lucena, Geraldo Nogueira, Raimundo Asfora e os meus, Ronaldo Cunha Lima, eterno poeta e líder das multidões, Fernando Cunha Lima, uma das maiores mentes que este país já viu, e claro, uma das grandes reservas desse estado e desse país, o meu sempre senador, Ivandro Cunha Lima. Estes foram e são algumas das pessoas com quem compartilhou e compartilha experiências históricas, enriquecedoras, que por si já seriam uma grande justificativa para a concessão desta medalha. Mas as razões não ficam por aí. Josué, podemos afirmar, é uma baraúna da luta da conscientização político-cidadã, em especial dos cristãos. Num tempo em que homens e mulheres fervorosos na fé e nas obras boas eram deficientes do entendimento de que só com a vitória de uma consciência política sólida a realidade de exploração e servilismo poderia ser mudada. Coube a Josué a missão de dissecar historicamente com fidelidade e precisão inigualáveis os tempos vividos na Rainha da Borborema e noutros recantos da Paraíba. As lutas de vida e de morte, a causa defendida por João Pedro Teixeira e os rumos tomados pela Liga Camponesa e tantos outros fatos marcantes que exigiam um adensamento mais profundo e pontual da questão política. Sim, este que está ali é o mesmo que bradava em plenos pulmões pela conscientização, pois só através desta é que as mudanças se processam e o povo campinense passaria a se apropriar da condição de cidadão, deixando para trás a condição de subalterno. Será agora, abre aspas, será agora ou nunca mais? Ou sacudimos esse opróbrio dos nossos ombros, livrando-nos dessa acomodação, desse desinteresse, dessa falta de coordenação, dessa falta de inteligência, dessa falta de amor, e elegemos parlamentares e administradores tementes em todas as eleições que surgirem agora em diante, ou veremos o nosso país cada vez mais sendo arrastado para o lodaçal da corrupção e da má administração. Fecha aspas. Palavras de Josué, em 1986. Com as práticas e os exemplos do meu Josué, aprendi desde cedo que as grandes nações não se fizeram pela força da selvageria desenfreada ou mentes e pautas vazias de conteúdo, mas sim pela organização participativa, porque é através deste postulado que se conquista, Josué, o respeito do povo e o respeito da nação. Neste ponto não se pode negar. Josué Silvestre representa um ícone do pensamento político cristão brasileiro, tendo-se como verdade básica de que Deus, o Criador de todas as coisas, é o primeiro político da história da humanidade e que, inspirado no princípio da justiça, da verdade, da equidade, do amor e respeito ao próximo, qualquer cidadão ou cidadã pode exercer qualquer cargo público com sucesso e isonomia, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Quem dera a política brasileira contasse com representantes do quilate de Daniel, provado na cova dos leões, por inveja mordaz de seus adversários, mas aprovado por Deus. Quem dera se entre os membros do Supremo Tribunal Federal contássemos com a atuação de uma juíza como Débora, mulher de fibra e coragem, ou com a sabedoria de Salomão, tementes a Deus. Ou se na Casa Maior do Legislativo pudéssemos ver homens como Neemias e Esdras. Quem dera se víssemos, Josué, como regra a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego naqueles que militam com a coisa pública desse país. Ah, Maria Barbosa, quem dera. Estas são algumas das questões levantadas por Josué e que tive a felicidade e tenho a felicidade de aprender diariamente. Questões levantadas durante uma vida inteira de incansáveis diligências, buscando mostrar que o lendário monstro chamado política é, na verdade, o caminho
mais correto e justo de conquistar todos os direitos a que todo cidadão tem direito. Vejo em Josué e Consuelo e nos seus 5 filhos um exemplo a ser seguido. E para os mais ávidos por experiências de vida exitosas, Josué Júnior, um exemplo a ser observado. Que Deus lhe conceda, Josué, a bênção da longevidade. E com isso este jovem início de carreira, que tenho muito a aprender, espero continuar contando com seus preciosos conselhos e, sobretudo, o seu amor e seu carinho. E antes que eu esqueça, quero dizer que as boas sementes que você e Ivandro plantaram em mim sempre haverão de brotar segundo a vontade de Deus, no momento e oportunidade corretas. Afinal, Ele sim é o Senhor e governante de minha vida e de meus passos. A Ele toda honra e toda glória. A você, Josué, a minha homenagem, a homenagem desta casa, de um filho, de um neto que lhe ama de coração. Um beijo. Passa a palavra ao secretário para registro de presença. Temos a presença do queridíssimo engenheiro Joabe e sua esposa Aurinha, do seu Ciro Braga, do engenheiro Matos da Chesf, presença do senhor Vadir Sabino, empresário da cidade, a presença do presidente da Academia de Letras de Campina Grande e professor da UEPB, advogado Ailton Elisiário, presença do doutor Aguinela Amorim, procurador de Justiça, já mencionado pelo vereador Bruno Cunha Lima, e presença do senhor Joab Correia, secretário adjunto de Finanças. Convidamos o vereador Bruno Cunha Lima para fazer a entrega da medalha de honra ao mérito municipal ao jornalista, escritor, historiador Josué Silvestre. Nesse momento, convido o vereador Bruno Cunha Lima para assumir a presidência do trabalho.
Antes de mais nada, eu gostaria de ler a íntegra de uma justificativa de ausência, Josué, transmitida pelo seu amigo de longas datas, o reverendo Alexandre Ximenes. Meu caro amigo e irmão Josué Silvestre, a história autentica uma vida, as ações legitimam o discurso. Sua vida e caminhada em várias dimensões encarnam essa verdade e tornam-se para todos os que o conhecem e que com você convivem um memorial da verdade, coerência e, sobretudo, de amor pelo que crê e pelo que faz. Hoje, quando Campina Grande, o berço caro e inesquecível, presta a você esta justíssima homenagem, venho unir-me a todos os seus amigos, como mais um, para alegrar-me junto e junto agradecer a Deus por você existir e ser amigo querido. Parabenizo a Câmara Municipal de Campina Grande, através do brilhante vereador Bruno Cunha Lima, pelo resgate de uma verdade histórica e por essa homenagem justa e merecida. Deus o abençoe, guarde e ainda use muito para seu louvor e bem de todos. Meu fraterno abraço, Dom Alexandre Ximenes. Dando continuidade à sessão, gostaria de convidar o irmão do homenageado, pastor Silvino Silvestre Filho, para que pudesse entoar um cântico de louvor a Deus, como forma de demonstrar a nossa reverência, respeito e adoração ao Senhor. Minha gratidão. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu humilde ser, que só pertence a ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver
para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelas bênçãos sem fim. Agradeço a Deus pela vida do meu mano Josué Silvestre. Agradeço também aos nossos pais, pastor Silvino e dona Luísa Silvestre, que já estão com Deus. E em nome dos nossos irmãos, a Rolde, a Noêmia, o Eliezer, pastor Salatiel, lembrar a Josué 2 versículos que lhe foram dedicados quando ainda criança. Está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agradeço também as palavras, lindas palavras, e parabenizo o vereador Bruno. Agradeço também ao meu amigo Fábio, que eu conheci ontem, por isso as más traçadas linhas na música. Conheci ele ontem, ensaiei uma vez com ele, para estarmos aqui nesta solenidade. Para encerrar, vamos cantar Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas,
no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Passa a palavra ao secretário para registro de presença. Presença do Dr. Leidson Farias e também do Dr. Félix Araújo Neto, advogado e filho do ex-prefeito Félix Araújo. Antes de ouvirmos o homenageado, gostaria de convidar o pastor Helder Faber, presidente da VINAC, da Visão Internacional para a Consciência Cristã, para ministrar uma bênção sobre todos nós e esta casa. Antes gostaria de cumprimentar todos da mesa, a pessoa do vereador Bruno, e a todos os demais vereadores, na pessoa do nosso querido vereador Olímpio Oliveira, como também todos que estão na galeria e as autoridades e familiares presentes aqui nessa manhã. Deixar um versículo, se encontra no livro de Levítico, capítulo 39, verso 32, que diz o seguinte: diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu acho muito louvável essa iniciativa de estarmos homenageando uma figura tão singular como é nosso querido jornalista e irmão Josué Silvestre. Pessoa que eu, apesar de ter pouco contato, mas aprendi a admirá-lo, né, pela sua obra, pelo que ele tem produzido, e muito tem enobrecido a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas a Paraíba e o Brasil. Então, o vereador Bruno está de parabéns pela iniciativa de prestar, segundo a Bíblia, essa homenagem
ao nosso querido jornalista Josué Silvestre. Queria que você, aí onde você está sentado mesmo, você curvar a sua cabeça. Vamos elevar o nosso coração a Deus e agradecer pela vida de Josué. Que Deus possa ainda dar muita graça a ele, para ele continuar conosco por muitos e muitos anos e dando a sua contribuição muito importante à nossa cidade, e ao nosso estado e ao nosso país. Oremos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã e louvamos a Ti, Senhor, pela vida do Teu filho Josué. Eu quero pedir pela sua vida nesse momento, que Tu possas, assim como Tu tens feito, desde o seu nascimento, desde o ventre, e eu creio que essa foi a expectativa de seus pais, o saudoso pastor Silvino e a sua esposa, que ele honrasse a Ti ao longo da sua trajetória. E eu creio que é isso que ele tem feito. E, meu Deus, que Tu possa, meu Deus, ainda continuar ministrando ao seu coração, e que ele possa continuar sendo um instrumento de bênção na sua casa, meu Deus, na sua família, junto aos seus amigos, a essa cidade, a esse estado e a esse país. Continua lhe dando sabedoria, discernimento, que Tu possa dar força, vigor físico, para que ele possa continuar muitos e muitos anos nos alegrando com a sua presença. Muito obrigado, meu Deus, também pela vida de Bruno Cunha Lima, pela iniciativa que ele teve de honrar, assim como diz a Tua palavra, de honrar, meu Deus, de honrar os anciões, aqueles que já contribuíram tanto, Senhor, com o nosso país, com a nossa cidade, que Tu possa abençoá-lo da mesma forma. É isso que Te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Josué, fugindo do script, nós havíamos montado um script para esta sessão, mas eu quero, e tenho certeza que todos haverão de ficar muito felizes, eu quero passar a palavra ao que julgo ser o maior orador vivo de Campina Grande e da Paraíba, o vereador, presidente desta casa, prefeito deste município, Félix Araújo Filho. Presidente, em verdade, não é o discurso de Josué. Hoje cheguei nesta casa aflito, procurei o procurador Agnello Amorim para debulhar as minhas angústias e preocupações. Há quase um ano atrás, foi numa mesa matutina de Manuel da Carne de Sol, convidado para lançar o livro de Josué amanhã. Os dias passaram-se, campanhas políticas, encontros sociais, intelectuais, políticos com Josué, e o livro. Josué, você lança o livro. Josué, o livro. Você vai lançar o livro. Josué, pelo amor de Deus, o livro foi a última vez que pedi. O lançamento é amanhã. E vou lançar o livro que nunca li. Socorri-me então do procurador Agnello Amorim, para que me passasse as instruções de superação desse drama difícil por que passo.
E Agnello então disse, olha, Félix, não tem problema. Já que você não fez o prefácio, você faz o lançamento do pré-livro. Você lança o livro e o livro será entregue posteriormente. Não há problema nenhum. Pois bem, Agnello, conforme combinado, já estou avisando previamente a Campina Grande o que acontecerá amanhã à noite. Mas ninguém perde por estar lá para ouvir essas coisas de Campina Grande. Josué, os seus amigos de Campina Grande, entre eles Bruno Cunha Lima, João Dantas, Antônio Pimentel, Mário Araújo, que lá está, Ivandro, aqui diviso Maria e Manuel, os demais vereadores, nosso presidente, todos, antes desta reunião, confabulamos, através de interpostas pessoas, uma forma de trazer uma lembrança para você nesta reunião. Sabemos que essas evocações sentimentais, subjetivas, elas estarão presentes, mas queríamos materializar esse instante com algo que dissesse de você. Encontrei, foi aprovado, um panfleto. Um panfleto que fala não de uma campanha, mas a grande campanha da sua vida. A campanha que você empreendeu construindo e difundindo os traços da história política de Campina Grande. Esse seu panfleto, Josué, circulou antes do dia 9 de abril, quando no Cinema 1 de Campina Grande foi feito o lançamento da obra Lutas de Vida e de Morte. O panfleto original está comigo. Não sei se você ainda tem. O panfleto original está comigo. Mas de mão em mão, campinense, circulou este seu panfleto, que com a cumplicidade de Edson, transformamos em um quadro cuidadosamente. Edson tratou de dar os retoques, acabamentos. E aqui está, Josué. Para os que estão distantes, vou fazer a leitura. Lutas de Vida e de Morte. Josué Silvestre, capa do livro. Lançamento 9 de abril, 10 horas, no Cinema 1. Nós sabemos, mas aqui não diz de quando. Sabe por quê, Josué? Porque sempre você será o lançamento da história política de Campina Grande. Um abraço fraterno, querido. Prepare-se para amanhã. Eu vou na ponta dos cascos com outras diligências e informações do procurador Agnello Amorim. E agora é com muita satisfação que passo a palavra ao jornalista, historiador Josué Silvestre da Silva. Josué Silvestre.
não tenho nada com da Silva, mas ele faz isso de provocação. Eu já disse para ele que quem é político e quem é afeito à literatura tem um nome próprio para distingui-lo. E o meu é Josué Silvestre e com Y. Mas não é invenção minha não, porque tem gente que diz, não, Josué enfeitou. Não, meu pai era Silvino Silvestre com Y. Eu e minhas irmãs, que nascemos em Carpina, temos Y. Mas o escrivão daqui achou que não era Y, era I. Então, os três daqui têm o seu nome grafado, o Silvestre, com I. Mas o meu é com Y. Antes de começar, eu quero fazer um registro. Ontem, nós fomos visitar a Feira do Livro, lá na Universidade Estadual da Paraíba, e eu encontrei meu presidente, Apolinário, e ele perguntou, está preparado? Eu disse, não. Disse, por quê? Porque eu tenho que me segurar para não chorar. E chego aqui, eu já estava me precavendo. Chego aqui e tenho uma mensagem dessa do meu sobrinho de coração, Fábio Nogueira. Depois vem o discurso do meu neto do coração, Bruno Cunha Lima. Vem as rememorações do meu irmão e o carinho de todos, desde que cheguei que tiro retrato, e eu não vim aqui para tirar retrato, eu vim falar. Senhor presidente Bruno Cunha Lima, substituindo o presidente legítimo Nelson, eu quero saudar a todos os que estão sentados à mesa, os que estão nesta galeria, os que estão naquela, saudar duplamente, porque dificilmente outra cidade terá dois homens públicos de bem quanto Ivandro Cunha Lima e Mário de Souza Araújo. Vim de trem. Vim de trem. No meu discurso de recepção do título de cidadão campinense e de posse como titular da cadeira patrocinada por Argemiro de Figueiredo na Academia de Letras de Campina Grande, em 7 de maio de 1988, já lá se vão 25 anos, enfatizei minha telúrica ligação com o trem de ferro. Afirmei, na ocasião, que adquiri uma identificação com esse sistema de transporte, porque a via férrea cortava ao meio o meu burgo natal, a cidade pernambucana de Carpina, situada a 60 quilômetros do Recife, na direção da Zona da Mata. Disse também que aquele trem da Greta Western, companheiro de infância, que no poema de Ascenso Ferreira levava para Catende, me trouxe para Campina Grande aos 7 anos de idade, no dia 4 de outubro de 1944, estabelecendo um encontro de destinos que se tornou definitivo com esta cidade rainha. Pois bem, quando recebi a informação do vereador Bruno Cunha Lima, que esta Câmara resolvera me homenagear de forma generosa, com a dignificante Medalha de Honra ao Mérito Municipal,
um lampejo brilhou na minha mente, indicando como deveria ser o introito desta fala protocolar que eu vou tentar transformar em intimista. Por isso começo assim este comovido agradecimento que me obriguei a reduzir, vencendo a tentação de falar muito e terminar cansando este seleto auditório. Repito, vim de trem. E ao vir de trem, entrei na cidade pela porta da frente e imergi de corpo e alma em um manancial de tradição histórica desta minha querida Campina Grande. Porque vim de trem, desci na estação que já era antiga, mas ainda não era chamada de velha. Estação que é um testemunho da visão administrativa, da tenacidade e do voluntarismo do inolvidável dinamarquês Christian Lauritzen, o prepotente, arbitrário coronel que mandou e desmandou em Campina durante mais de 21 anos. De início como presidente do Conselho de Intendência, de 1º de fevereiro de 1890 a 21 de abril de 1892. E, uma década depois, como prefeito, de 14 de novembro de 1904 a 18 de novembro de 1923, valendo-se da sua íntima ligação com Epitácio Pessoa. O gringo concentrava o poder com mão de ferro, mas possuía e exercitava com eficiência uma evidente vocação de gestor e ainda mais uma inteligente visão de futuro. Essas qualidades o convenceram de que, se os trens da Great Western chegassem até Campina, a cidade se transformaria no centro convergente da economia regional. Durante anos seguidos, lutou tenazmente, buscando prolongar até aqui o ramal ferroviário que ligava a capital pernambucana ao interior da Paraíba e que tinha como fim de linha a cidade de Itabaiana. Por 2 vezes, em 1890 e em 2003, Lauritzen viajou à capital do país, o Rio de Janeiro, custeando as despesas das viagens com dinheiro do próprio bolso, para dialogar com autoridades federais, a fim de que a ferrovia fosse trazida até Campina, o que ocorreu festivamente no dia 2 de outubro de 1907. Esse acontecimento de significativa importância histórica foi responsável pela dinamização econômica e social da nossa terra, que, ao contrário, poderia estar hoje limitada às dimensões de Itabaiana. Porque vim de trem, eu e a minha família embarcamos em um carro de praça que passou inicialmente entre a Companhia Comércio e Prensagem de Algodão de Isaías do Ó e a Sambra. Avançou pela Miguel Couto, passando pelo Açude Velho e a Anderson Cleito. Seguiu por entre a Araújo Rico e Companhia e a empresa de Demóstenes Barbosa. Em seguida, subiu a Irineu Joffre, ainda não era contramão, continuou, contornou a Praça da Bandeira, entrou na Avenida Getúlio Vargas, ladeando a fábrica de Dionísio Campos. E uma quadra depois, dobrou à esquerda na Rua dos Índios Cariris, onde nas proximidades do Açude Novo localizava-se a residência pastoral da Assembleia de Deus, que meu pai, o pastor evangélico Silvino Silvestre, estava vindo presidir. Nessa função, esteve até quando Deus achou por bem levá-lo, em 1969, aos 58 anos de idade, realizado, entre outros feitos, com a inauguração do maior templo daquela denominação no Nordeste, à época, festividade ocorrida em 22 de janeiro de 1950. Poderia haver um trajeto mais campinista do que esse? Hein, Agnella Amorim? As empresas locais e internacionais ligadas ao beneficiamento
e ao comércio de algodão, situava seus avantajados armazéns nas proximidades da estação ferroviária, para facilitar o embarque dos fardos que seguiam para a Europa e os Estados Unidos através do porto do Recife. Primeiro o algodão e depois o sisal constituíram-se nas décadas de 1920 a 1980 em molas propulsoras do desenvolvimento da cidade que, naquele tempo, tinha pobreza, mas não possuía miséria. A ligação com o trem e o algodão culminou com a minha admissão aos 17 anos de idade como data correspondente da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Na entre-safra, quando a gigante norte-americana Sambra reduziu o quadro de pessoal, fui trabalhar na Camille Collier, que estava construindo a prorrogação da ferrovia até Patos. Haja coincidência. A minha paixão campinense, no entanto, é o plácido açude velho, que está entronizado através de uma fotografia panorâmica que ornamenta o escritório do meu lar curitibano e me enche de orgulho quando as visitas elogiam essa beleza de nossa cidade, artisticamente retratada por Edson Vasconcelos. Edson, você está me devendo uma versão nova. Quando falo do açude velho, com um amor desmedido, lembro de Fernando Pessoa, Zé Marques Filho. O gênio da poesia no nosso idioma. Em versos heteronômicos creditados a Alberto Caeiro, cantou assim o riozinho da sua terra. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Parodiando o Vate Lusitano, proclamo a minha admiração pela beleza do açude velho. Aliás, para mim, ele não é um envelhecido repositório de águas poluídas. Para mim, ele não é açude, é lago. No meu devaneio, eu vejo um lago de águas claras e limpas, projetando o brilho da lua em passeio pelos píncaros da Serra da Borborema. O meu Deus, através de Campina, presenteou-me com algumas das oferendas mais valiosas da minha vida. É daqui a minha querida Consuelo, um namoro de adolescentes apaixonados se transformou em amor consolidado há mais de 56 anos. Dos nossos 5 preciosos filhos, 3 são campinenses. Luiraci, Josué Júnior, que está ali, e Luciane. As outras 2 vieram ao mundo no decorrer da minha vida de cigano, conduzido pelas circunstâncias da função de assessor da diretoria do Banco Industrial de Campina Grande. A Luciara é pernambucana do Recife, onde moramos de 1967 a 1969. A caçula, Lucimere, é carioca. Residimos no Rio de Janeiro de 1970 a 1980. Através de Consuelo, vinculei-me mais ainda às raízes históricas dessa terra abençoada. Ela é bisneta do pioneiro jesuíno Alves Correia, que aqui chegou em 1856. Entre outras atividades, foi ourives e sacristão. Sua honradez, operosidade e amor à Campina foram decantados em crônica do mestre Hortêncio Ribeiro, publicado no Diário Pessoense A Imprensa, edição de 17 de dezembro de 1935, e reproduzida por mim no livro que lançarei amanhã. O Deus de meu pai, da minha mãe, dos meus avós, o meu Deus, escolheu Campina Grande como plataforma de sustentação
do exercício das vocações que herdei do meu progenitor. O dom da palavra vem dele. A ousadia para enfrentar desafios e superá-los vem dele. A vocação de liderança que me fez indicado e escolhido pelos meus iguais para representá-los em praticamente todas as entidades de que participei em nível regional e nacional vem dele. Esses atributos, no entanto, só puderam vicejar porque Campina não me deu régua e compasso, mas me deu e continua dando apoio e espaço através da audiência e do aplauso, como acontece exatamente agora, nessa manhã que ficará perenemente hospedada na minha memória. Em que outro lugar eu encontraria uma entidade tão pródiga para acolher e tão preparada para projetar jovens valores como o saudoso Centro Estudantal Campinense? Aos 14 anos, fui eleito para o Conselho de Representantes do Centro, militando ao lado do meu inesquecível Raimundo Asfora, que era o presidente do Centro. O conselho funcionava todos os sábados à tarde, nos moldes de uma Câmara Legislativa, onde discutíamos sobre os interesses da classe estudantil e, em paralelo, abordávamos os problemas de Campina, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Ali cheguei a presidente através de eleição direta e por maioria absoluta, em maio de 1960. A partir da minha atuação no Centro, fui conduzido à presidência da Associação dos Estudantes Secundários da Paraíba, com sede em João Pessoa, quebrando um incômodo tabu. Até então, nunca um líder estudantil do interior havia sido presidente da AESP. Zé do Bode está aqui e me ajudou a chegar lá, articulando nos bastidores, enquanto eu me afastei um pouco, porque o pessoal de João Pessoa queria que eu fosse vice-presidente, e o pessoal do interior, de jeito nenhum, você vai ser presidente. E fui, e o pessoal de João Pessoa não conseguiu fazer a chapa para nos enfrentar. Não foi, Zé do Bode? 2 anos depois, fui eleito vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em congresso realizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, assumindo de imediato a presidência eventual no Rio de Janeiro. Como presidente do Centro, realizei um sonho de notáveis colegas que dirigiram a organização antes de mim: Raimundo Asfora, Fernando Cunha Lima, Genival Lucena e Figueiredo Agra. Refiro-me à construção, inauguração e funcionamento regular da Casa do Estudante Félix Araújo. Quando assumi o mandato, o prédio localizado ao lado do antigo Hospital do Ipaze estava inconcluso e com as obras paralisadas. Pior do que isso, o imóvel estava penhorado pela Justiça do Trabalho em decorrência do longo atraso de salários e outras obrigações trabalhistas referentes ao vigia do prédio. As liberações de verbas federais estavam suspensas pela ausência de prestação de contas. Com o apoio dos 21 colegas do Centro do Conselho de Representantes, promovemos uma festa da mocidade com inúmeras atrações próprias da época. E com o lucro auferido, em menos de 60 dias, tivemos condições de efetivar um acordo na Junta de Conciliação, quitamos os débitos com o ex-funcionário e liberamos o imóvel para contrariedade de aproveitadores que estavam de olho para arrematar o prédio a preço vil. Atualizamos as pendências documentais
junto ao Ministério da Educação, fui ao Rio de Janeiro e, com a prestigiosa interferência do meu dileto amigo e nosso conterrâneo, José Joffre Bezerra de Melo, então deputado federal, liberamos dotações orçamentárias que nos permitiram recomeçar as obras. No começo de 1962, concluímos a edificação, mas não havia disponibilidade financeira para a aquisição do mobiliário e dos equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da instituição. Através da intermediação do deputado estadual Vital do Rego, o pai, todos os móveis e utensílios foram doados pelo governo do estado. Ao longo do tempo, Vital e eu estivemos muito mais em confronto político-eleitoral do que aliados, mas nunca fomos inimigos. A Casa do Estudante foi inaugurada festivamente no dia 18 de fevereiro de 1962. Infelizmente, o fechamento arbitrário do Centro Estudantal em 1968, no contexto do AI-5, dificultou e depois interrompeu o funcionamento normal da casa, que durante 5 anos fora abrigo para dezenas de estudantes pobres do interior paraibano. Tive conhecimento recentemente que a Casa do Estudante está praticamente abandonada. Lá, abrigam-se de forma precária 2 ou 3 estudantes realmente carentes. Valho-me desta oportunidade para encarecer ao operoso prefeito Romero Rodrigues e aos componentes desta Câmara que encontrem uma solução administrativa que permita o pleno funcionamento da outra casa, que também é identificada com o nome relevante de Félix Araújo. Foi dessa escola de líderes e forja de cidadãos, o Centro Estudantal Campinense, e no exercício ideológico do movimento nacionalista brasileiro, que me graduei em articulação política e muito mais. Comprometi-me em defender, acima de tudo, os legítimos interesses da pátria, do Estado e de Campina, lutar pela redução das desigualdades sociais e combater a corrupção, que infelizmente continua sendo uma nódoa da história deste nosso país. Fiz também mestrado no Grêmio Literário Machado de Assis, cuja fundação tem o dedo de Manuel Joaquim Barbosa. Ali a juventude campinense reunia-se aos domingos pela manhã para debater temas literários, culturais, políticos e ideológicos, com a presença e a colaboração de mestres como Hortêncio Ribeiro, Anésio Leão, Lindalvo Farias, Josemir de Castro, Humberto de Castro, Antônio Mangabeira e outros mais. Ali também fui presidente, eleito, aliás, por unanimidade. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, o que fiz por Campina para merecer essa enaltecedora homenagem? Só posso creditá-la à generosidade de todos vós. Não fiz nada além de cumprir com meu dever de filho adotivo. O adotado tem maiores obrigações do que o descendente direto, legítimo e natural, porque foi privilegiado com a escolha. Cumpri com meu dever na qualidade de secretário da administração da breve e promissora gestão de Newton Rick. Com a total cobertura do prefeito, desmontei um esquema de assalto aos cofres públicos que funcionava há muito tempo naquele setor da edilidade campinense. Infelizmente, a inveja e a má formação política dos nossos adversários armaram o golpe baixo da cassação inexplicável de Newton Rick, como fizeram de novo 5 anos depois com Ronaldo Cunha Lima. Cumpri com meu dever quando assessorei por 17 anos
os senadores Ivandro Cunha Lima e Humberto Lucena, encaminhando gestões e resolvendo problemas de Campina nas instituições federais da capital da República. Cumpri com meu dever, registrando em livros indiscutivelmente documentados a trepidante história política de Campina e da Paraíba. Estou encaminhando-me para encerrar este pronunciamento que já se alonga. Antes, porém, preciso fazer uma profissão de fé, especialmente perante os que não me conhecem mais de perto. Quando eu tinha poucos dias de vida, um colega do meu pai, o pastor João Adelgício, nos visitou e na saída, dirigindo-se ao amigo, disse: Silvino, quando esse menino crescer, dê para ele este presente. A lembrança era o trecho do 6º livro da Bíblia, o de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Vou resumir o texto, como fez Silvininho, nos 2 últimos versos. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Para mim, esta mensagem tem sido uma carta de navegação. Não é amuleto, é uma bússola. Deu certo para o Josué da Bíblia, o vitorioso general do exército de Israel, e tem dado certo para mim nas lutas da vida. Seguindo esse roteiro, necessariamente não conquistei tudo o que quis. O Todo-Poderoso fechou portas por onde planejei entrar, porque certamente o caminho consequente era pontilhado de adversidades que a minha limitada visão humana não conseguia prever. Mas em sua generosidade para comigo, liberou outras alternativas que me fizeram um pai de família vitorioso e sem falsa modéstia. Uma referência entre amigos, companheiros e irmãos em Cristo, através de sucessivos e relevantes cargos de liderança nacional que tenho ocupado em diversificadas e importantes entidades evangélicas, tais como os Gideões Internacionais no Brasil, a Academia Evangélica de Letras do Brasil e o Grupo Evangélico de Ação Política. O pastor norte-americano Charles Swindoll, um dos meus teólogos de preferência, adverte com muita propriedade em um dos seus livros: o fato de você seguir o mapa e confiar na bússola não significa que o caminho à frente será sempre reto, nivelado e sem obstáculos. O plano de Deus para a nossa vida inclui tanto o destino quanto a jornada. Registro tudo no meu livro Meio Século de Vida Pública Sem Mandato ou Com, cujo primeiro volume será lançado amanhã na FIEP a partir das 19 horas. O segundo volume, se Deus quiser, terá seu lançamento em outubro de 2014, no contexto das comemorações do 60º de emancipação de Campina Grande. O segredo do êxito é que não sou um utilitarista que busca posições para se servir. Uso os postos de comando para servir a Deus e aos meus semelhantes. Senhores vereadores, presidente Nelson Gomes, meu muito obrigado ao jovem brilhante vereador Bruno Cunha Lima e a cada integrante desta casa que se engrandece pelo nome que a identifica, o inexcedível líder Félix de Souza Araújo, o melhor orador que tive o privilégio de escutar em toda a minha vida e um dos maiores exemplos de homem público que conheci
Aqui fica o meu muito obrigado, a gratidão da minha esposa Consuelo e o reconhecimento de toda a minha família, filhos, netos, nora, genros, irmãos, cunhados e sobrinhos. E por falar em família, quero registrar que os Silvestre, que haviam migrado de Campina para outros estados em consequência do falecimento do meu pai em 1960 e da cassação do prefeito Newton Rick em 1964, estão voltando. Primeiro veio de São Paulo o meu irmão caçula, o pastor Salatiel, com parte de sua família. E agora estão se transferindo para cá o economista e professor universitário Josué Júnior e a sua esposa, a professora universitária de música erudita, Malu Mestrinho Silvestre. Agradeço penhoradamente a todos quantos aqui vieram e prestigiar nesta marcante solenidade que jamais esquecerei. Não vou citar nenhum nome, para não esquecer algum, mas recebam todos um sincero e fraternal abraço de gratidão. Espero reencontrá-los amanhã à noite na FIEP. Vocês estão adivinhando, eu não encerrei mesmo não. Eu não me chamaria Josué Silvestre se eu não aproveitasse esta oportunidade para dizer o que eu preciso dizer aqui na minha terra. Eu aprendi com uma confreira da Academia Evangélica de Letras do Brasil, poeta, não poetisa, que oportunidade é como uma estrela cadente, risca no céu de repente, vai embora e nunca mais. Eu não sei se teria outra oportunidade de subir nesta tribuna. Não sei se teria outra oportunidade de ser ouvido por essa representatividade tão marcante de Campina Grande, em todas as situações do seu comportamento humano. Meus irmãos de Campina Grande, a cada dia que passa, eu fico mais preocupado com a corrupção que está devorando este país chamado Brasil. E eu trouxe algumas manchetes de jornais que eu não vou comentar, não quero tomar o tempo de vocês, mas que testemunham o que acontece neste nosso país. Corrupção no Brasil vem desde a colonização, mas a cada dia que passa está aumentando. Eu trouxe algumas manchetes, elas estão misturadas, eu não vou ter tempo de organizar para não cansar vocês, mas aqui está uma. Em 2 anos, Justiça deixa escrever 2.900 ações por corrupção e lavagem. Essa outra. De cada 100 ações judiciais no país, só 30 são encerradas num ano. Em 5 anos, SUS sofre desvio de 500 milhões. O SUS. Polícia Federal apurou desvios de 3 bilhões e 200 milhões em 2011. Números da corrupção. Na Veja. 6,89 bilhões de reais é o que pode ter sido desviado dos cofres públicos entre janeiro de 2002 e junho de 2011, segundo a Contadoria Geral da União, não é segundo partido de oposição, não. 12.001 contratos em todas as pastas apresentam indícios de irregularidades. 12.001. 2 bilhões e 200 bilhões de reais
é o valor que pode ter sido surrupiado pela corrupção no Ministério da Saúde. 60 mil transplantes de coração poderiam ser pagos pelo SUS com esse dinheiro desviado. O custo da corrupção. Não vou ler. A Folha de São Paulo faz uma demonstração de quanto custa ao país, não só em dinheiro, mas em atraso de desenvolvimento. Indicador defasado esconde 22 milhões de miseráveis no país. Esse indicador de R$70 para tirar da miséria, isso é a maior mentira que existe no mundo. Só 4,7% dos envolvidos em corrupção são condenados. Agora, o que é estarrecedor? Foi feita uma pesquisa junto a agentes da Polícia Federal. Investigações da Polícia Federal são alvo de controle político. Avaliam agentes. 75% dos policiais disseram já ter ouvido relatos sobre interferência no trabalho. Para 94%, falta investimento e castigo pelas investigações sobre corrupção. Falta investimento e falta castigo. Estou já terminando. Se eu fosse falar sobre corrupção no Brasil, eu passava o dia inteiro. Agora, o pior é isso aqui. Há um órgão internacional que faz análise da corrupção em todos os países. E aqui está dizendo, Brasil piora em lista de corrupção. Isso é de 2011, hoje deve estar pior. Eu convivi, Ivandro Cunha Lima também, com um cidadão chamado Ulisses Guimarães, padrão de homem público. E Ulisses tinha horror à corrupção, como todo cidadão de bem deveria ter. E ele diz, em suas frases geniais, Ulisses nunca precisou de ghostwriter para falar. Falava de improviso em qualquer momento, com capacidade e coragem. Ele diz, a corrupção é o cupim da ação política. Se a política é filha do bem, da verdade e da justiça, a corrupção é filha do diabo. Expulsa o bem, a verdade e a justiça da política. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem rouba, isto é o primeiro mandamento da moral política. Outra frase do senhor Diretas. O poder não corrompe o homem. É o homem que corrompe o poder. Também aqui o homem é o grande poluidor. Na conduta política para o homem, o adjetivo inafastável é público. Corrupto não. Para o verdadeiro homem público, estátua. Para o corrupto, cadeia. E por último, uma tentativa permanente de quem está no governo de impedir que a imprensa deste país se pronuncie toda vez que encontre um deslize com essa tal de regulamentação da imprensa, nada mais é do que censura. Ulisses disse, a liberdade de expressão é apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É a rainha das liberdades, disse Rui Barbosa.
E o grande poeta social do Brasil, Tiago de Mello, faz um retrato que é verdadeiro, mas nos entristece. O brasileiro convive com o escândalo como se fosse o seu pão de cada dia, com uma indiferença letal. E Tiago de Mello, isto é verdade. Vou repetir. O brasileiro convive com o escândalo como se fosse o seu pão de cada dia, com uma indiferença letal. Vou terminar com um poema da minha filha, a que herdou a minha vocação de jornalista e me superou porque é poeta. Em junho passado, quando o povo se levantou para reclamar alguns direitos, e o governo ficou assombrado, começou a tomar algumas providências sem maior profundidade, mas infelizmente, como Tiago disse, que o brasileiro convive com o escândalo como se fosse o seu pão de cada dia, com a diferença total, as taxas de apoio já estão aparecendo. Havia um povo no meio da rua. Drummond revisitado e atualizado. O meu nome literário é Josué Silvestre, seu Bruno Cunha Lima. E o nome da Luciane, que é sua amiga, é Nane Silvestre. No meio da rua havia um povo. Havia um povo no meio da rua. Havia um grito na garganta do povo que clamava por uma pátria mais digna, mais sua. E no meio do grito havia um anseio que de tão sufocado explodia sem jeito. E de tão esperado eclodia a jato. Era esse o grito legítimo do ato. E no meio do ato havia um protesto, que não era legítimo nem era do povo. Na verdade, eram saques a troco de trocos, e de muitos os sonhos levavam em sequestro. Mas o povo na rua gritava mais alto, porque urgente era o grito, há muito em recesso. O grito na rua, no meio do asfalto, o grito do povo em ordem e em progresso. Nunca me esquecerei desse exato momento, que vestiu de esperança minha pátria tão nua, de valores justiça e investimentos. Era esse o clamor do povo na rua. Havia um povo no meio da rua, havia um ideal no meio do povo, e surgia do povo no meio da rua um Brasil mais atento que se erguia de novo. Deus permita que minha filha não esteja enganada neste último verso do seu poema. Muito obrigado. Agradecendo a todos pelas ilustres presenças, convidando igualmente a todos para comparecerem amanhã à noite, a partir das 19 horas, na FIEP, para o lançamento do novo livro do professor Josué Silvestre, bem como para amanhã de autógrafo no Largo da Flórida, no calçadão da Cardoso Vieira, na manhã de sábado. Declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão.